Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém! Feliz, por ver vocês aqui, E eu aproveitando que vocês estão em pé, e antes de começar também quero parabenizar os pastores, que hoje, dia 14 de junho, é o dia do pastor. Então, meus parabéns, que Deus continue sendo, porque a palavra pastor é aquele que leva a paz, o apacentar. Então, eles estão aqui para levar paz, para apacentar as outras. E eu já pedi para os meninos, a luz esse lado ali, o evangelista Elias, o bispo João, aqui, ó. O bispo João. Já comentaram ali, rapaz, vai ver. Vocês podem ver isso comigo? Bora? Vamos lá, ó. Portanto, irmãos, exorto você a compaixão de Deus e apresentei o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O 2. Ó, e não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode deixar os rolos, tá? Você viu, irmãos? Ó, eles assim, não, lá está dando a tradução para assim, ó, os irmãos. Não conformei com esse mundo, mas transforme-me pela renovação do vosso entendimento. Então, esta é a perfeita vontade. Eles aceitaram já oramos. Irmãos, eu quero aqui falar para vocês de uma realidade. Qual é uma realidade, pastor Ronaldo? É que nós cristãos, o que é a palavra cristão? A palavra cristão é todos aqueles que acreditam em Cristo. Essa palavra, ela vem do grego, que é ungido ou separado. Então, o cristão, ou cristianismo, ele vem da parte de Jesus. Quando você acredita no Senhor Jesus, você é uma pessoa separada, ungida. Então, por isso que você se chama cristão. Tá bom? Irmãos, e aqui eu quero falar do renovo espiritual. Eu ia até pedir mais cedo, mas eu ofereci mais. Eu não sabia como estava a programação do culto. Eu ia pedir para o Gedron e a Adriana, mas eles não prepararam. Falei, vou deixar para outro dia. Para eles cantar aquele assim: renova-me, Senhor, venha os meus. Eu quero ser melhor. Aí nessa parte eu olhei para Deus, melhor. Então, irmãos, a renovação do vosso entendimento. Então, eu quero dizer aqui, amados irmãos, que hoje você encontra no mundo que nós estamos vivendo uns dias difíceis, uns dias que não está fácil para ninguém, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que tem provérbios que diz que manso não faz marinheiro bom. Quem faz marinheiro bom é mar bravo. Para você ser um bom motorista, você tem que dirigir, não é pegar uma pista toda sinalizada, é fácil. Ela pega uma pista que não tem sinalização, você não enxerga direito, aí o pessoal fala, olha, isso é bom. Dirigir no barro, na lama, na areia, aí isso é bom. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos colocar na nossa mente que o Senhor nos chamou como soldados para uma guerra. E esta guerra é espiritual, não é contra o meu irmão,
Mas Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra Satanás que opera nos lugares celestiais. A raiva que ele tem de nós, irmãos, primeiro, ele não pode ter família, é uma das raivas que ele tem, ele quer destruir a nossa família. Outra coisa, ele não vai morar no céu porque ele perdeu lá. E uma pessoa me perguntou e falou: pastor Naldo, Deus é amor, por que Deus não perdoou a Lúcifer, a Satanás? E eu tenho uma resposta. Por que, pastor Ronaldo, que Deus não perdoa a Satanás? Porque ele não quis o perdão. Até hoje eles acham que vai vencer a Deus, sabendo que está condenado, mas ele não desiste. Irmão, tem pessoa mais astuta e mais que enfrenta, que gosta, é o Satanás. Ele não desiste, ele sabe que está condenado, mas ele não desiste. Aí o que ele pode? Ele não pode atingir a Deus, ele atinge a mim, atinge a você, atinge a nossa família, colocando na nossa mente o desânimo para que nós não cremos em Deus. Que é isso que o mundo está chegando no ponto. E o alvo dele, irmão, é trazer, não uma, nem duas, ele quer trazer uma multidão junto com ele para o inferno. Por que, pastor Ronaldo? O inferno existe? Existe. Se você for precisar da ciência, eu vou perder tempo agora para falar sobre a ciência, que os irmãos sabem, que até o cientista, eu vi ontem uma entrevista com um cara do cientista, e ele disse para os nossos irmãos lá, Elias Silva, Rodrigo Silva, né? Ele disse assim: Rodrigo, eu sou um ateu, eu sou um cientista, mas eu mais falo de Deus. Eu estava dando uma palestra, e na minha palestra eu comecei a mostrar a natureza, as coisas, e quando acabou, veio um rapaz e disse para mim, falou assim: fulano, você falou mais de 16 vezes que Deus existe através da matéria. Ele mesmo disse, irmãos, e aí por isso que eu falo assim: não vos acomodem com esse mundo, com as coisas. O mundo, irmão, não é aquilo que nós vemos, é o sistema, é aquilo que nós vivemos, que é o nosso psicológico, onde nós acreditamos. E hoje a confiança dos homens, nossa, está no governo, que nós não temos que confiar no governo, temos que confiar em Jesus e saber que é Ele que cuida de nós e que abençoa nossas vidas. Então eu estava falando para vocês, irmãos, o inimigo sabe que a guerra está acabando e ele está agoniado, tentando arrastar o que ele pode. E Lúcifer, Satanás, pastor, então Deus me perdoou. Deus deu tempo. Deus deu tempo para ele se arrepender. Primeira coisa que ele chega no homem, lá no jardim do Éden, no capítulo 1, no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus vai fazer o homem e a mulher, quando ele chega para enganar Eva, o que ele fala para Eva? Ele diz: se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Olha o que ele quer, ser igual ao maior. Ele nunca se humilha, irmãos. De muitas partes, mas eu vou dizer agora, quando ele foi levar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, e Satanás aparece para ele, e faz o que? Ele pega Jesus e mostra todo o seu mundo, o reino do mundo, e fala para ele: ó, você quer para você? Aí Jesus disse: por quê? O que eu tenho que fazer? Só uma coisa, é só você prostrar e me adorar. Olha que feliz, rapaz. Está lá perdendo, sabe que perdeu? E ainda queria convencer Jesus, irmão. Queria que Jesus adorasse a ele. Olha, a palpiche astúcia, não é? Você pensa que Satanás é brincadeira? Agora, Jesus disse: se fez isso com madeira verde, por que não falar com seco? Traduzindo, se fez isso com Jesus, que era Deus, imagina nós, irmão. Satanás não vai me iludir. E ele não aceita. E ele levou a única, eu não encontrava na Bíblia condenando Satanás até a morte da cruz. Depois da morte você encontra lá no João 12. Antes da condenação, Jesus disse: o príncipe desse mundo se aproxima,
mas nada ele tem contra a minha vida, porque a minha vida ninguém a tira, eu a própria dou pela minha igreja. Outra coisa, ele fala assim, eu vou ter que ir, e o Espírito Santo vem para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça porque não crê, do pecado porque não crê, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. E não ele é condenado, mas ele não vem sozinho, ele quer levar eu, levar você. Mas hoje o Espírito Santo está aqui para dizer para você: vou renovar tua mente, vou mostrar para você que você é diferente. Aleluia. Então a área que o inimigo trabalha mais no ser humano, irmão, é na mente, é trazendo os pensamentos negativos, é trazendo para você que você não é nada, que você é um pecador, que você é uma pessoa que Deus não olha para você, que Deus não te ama, mas é mentira dele, porque a Bíblia diz que Deus nos amou, que deu seu Filho por nós. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: olha, Deus nem o seu Filho ele poupou por amor a nós. O que ele faria por nós se não o Filho dele ele poupou? E eu quero dizer para você, pastor, agora, por isso que eu quero, irmãos, que você entenda que adorar a Jesus é um ato de fé. É isso que eu queria explicar, queridos, para vocês. Porque o diabo está bombardeando as nossas mentes para dizer que Deus não nos ama, para dizer que Jesus não se importa com nós. Ele trabalha dessa forma para nós. Vai na igreja fazer o quê? Olha lá, você só está vendo isso, só está tendo problema, só está tendo dificuldade. Para que você ir para a igreja? Ele quer isso, irmãos. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse: eu não vos deixarei sozinho, mas eu mandarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece e não recebe, mas vós conhecem, porque ele vai habitar em nós. E quando ele vier, ele vai fazer você lembrar, ou vai renovar a nossa mente para uma mente diferente. E aí, irmãos, o que ele quer é colocar, uma pessoa me perguntou hoje, eu estava montando essa mensagem, a diferença para nós renovar a nossa mente nesses últimos dias. E ele perguntou: pastor Ronaldo, por que acontece tantas coisas? É isso, é aquilo, e foi falando. E eu disse: sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, ele não quer que nós servimos a ele ou obrigado, ou porque outro serve copiando. Porque assim, irmão, quando você vê que uma pessoa montou um negócio, a pessoa fala: deu certo, então eu vou montar também, vai ficar igual, vai dar certinho igual ele. É assim, né? A gente sempre quer copiar os outros, mas Jesus não quer que nós copiemos os outros. Jesus não quer que você sirva a Deus por causa que você está olhando para mim. Aí você vê a Deus, cai do pastor Ronaldo, aí o pastor Ronaldo cai, você cai junto. Deus não quer que você sirva a Deus por causa do fulano, do ciclano. Deus quer que você sirva a Deus, tenha uma mente fixa, renovada, transformada e nele. Porque quando você está com a mente renovada, pode vir que vier, irmão, pode vir as setas do Satanás, pode derrubar tudo, como diz o Salmo 91, pode vir cair ao teu lado, desce na tua direita, mas tu diz assim: eu estou firme em Jesus, eu sou renovado em Jesus, o meu renovo é Cristo e eu creio nele. E como disse Abacuque, ainda que arrebate, que não haja vaca no curral, nem ovelha, nem a figueira minta, e não haja uva, e nem a figueira minta, eu ainda, todavia, eu continuarei com a minha mente renovada, pensando que quem me abençoa é o meu Deus, é Ele que me dá, é Ele que faz tudo por mim. Abacuque disse isso, por isso que ele disse: renove, Senhor, renove, Senhor. O começo é bom, irmão, mas o meio já vai ficando difícil. Disse Salomão que melhor é o fim do que o começo. Que a guerra começa, mas o fim sempre é melhor. Irmãos, mas nessa noite eu quero dizer para você, então, o que o aniversário faz? Ele vem trabalhar na mente dizendo que as pessoas estão errando, que até mesmo os cristãos estão errando. Até mesmo aqueles que eram para nós se espelhar, não estão dando exemplo de fé. Por isso que Jesus disse para mim falar para você:
como Isaías disse, olhar para mim todos os moradores e serem salvos. E também Paulo disse, sede meu imitador, porque Jesus é perfeito, ele não foi transformado, ele é reto, ele é correto, ele trabalha. Então Paulo diz assim, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. João disse, filhinho, se você diz que ama Jesus, tem que andar como ele andou. Então, irmão, se você ainda não está andando como Jesus, não é igual o pastor Ronaldo, não, irmão, não é igual o fulano, é Jesus. Coloque isso na sua mente, eu tenho que andar conforme o Senhor Jesus, como o pastor Ronaldo, fazendo o que ele falou. As pessoas vinham, batiam na cara dele, e ele dizia, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. As pessoas enfiavam mãos, olha, pegaram Jesus. Isso que é exemplo, irmão. E o outro foi Estevão, que eu vou pedir para Jesus hoje, abrir a mente de vocês, e levar você até o céu, e mostrar, igual Estevão viu Jesus lá. Irmãos, Jesus passa um processo, a Bíblia diz, e já estava profetizado desde o livro de Apocalipse, diz que ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, a Bíblia diz que o homem velho morreu, e agora é uma nova criatura, ou quer dizer, a mente é renovada, é nova, é outra pessoa. Se a gente pensar nas coisas ruins, não pode pensar mais. Se nós odiarmos nossos irmãos, não vai odiar mais. Se nós fazer isso, não vai fazer mais, porque nós somos novos. Tem novo aqui nessa noite? Antes, nós criticávamos. Muitas vezes eu não critiquei os evangelhos. Quando eu fui renovado, agora eu não critico, agora eu adoro a Jesus. Irmãos, quantas vezes, quando Jesus abre os nossos olhos, que nós somos renovados com o pensamento, e você vai ver. E quando você vier, irmãos, para a igreja, não pensa assim, ah, eu vou lá, mas a irmã vai ficar vendo. Ah, eu vou lá, mas o irmão, será que vai me dar oportunidade? Ah, eu vou lá, será que o fulano vai gostar de mim? Não, irmão, tira isso da sua cabeça. Faça igual aquela mulher que tem fluxo de sangue, não dá bola não, vai empurrando todo mundo igual. O seu é tocar em Jesus, porque tocando em Jesus, você vai embora com a sua vitória. Chega aqui, entra aqui, adora Ele, faça a adoração, dá o seu culto racional, como eu li para você no começo, dá o seu sacrifício vivo, e diga, Senhor, eu sou renovado hoje, nada me segura, Satanás não me para quando vocês conversem dele não, porque eu sou um soldado de Cristo, e eu vou lutar, vou pelejar. Mas o meu alvo é te adorar, o meu alvo é te render glória. Aí quando você vem agora, Jesus abençoe, você leva a bênção para casa. Agora, irmãos, a gente fica olhando para fulano, ciclano. Meu irmão, dentro de casa nós saímos e entra em depressão. Irmãos, e quando a Bíblia, eu vou falar para você, a Bíblia, olha o exemplo que eu vou dar para você. Não dou o exemplo do pastor Ronaldo. Não estou no exemplo de fulano e de ciclano. Ah, pastor, mas aquele homem pregava. O problema dele. E foi ele que morreu na cruz por mim. Ah, pastor, mas eu não esperava aquilo. Irmão, renove a sua mente hoje. Pela renovação do Espírito Santo. Pelo sangue de Jesus. E eu vou trazer uma palavra agora para me concluir. Dizendo para você. Jesus, ele passa o processo. E antes de Jesus, irmão, eu quero dizer isso para você. Você sabe quando Deus vai começar a te abençoar mais ainda? Quando, pastor? Quando nós entregar aquilo que nós amamos. Quando nós entregar o nosso Isaac. Porque irmão, parece até uma brincadeira tem hora, né? Deus, Abraão ficou 99 anos para Deus dar um filho para ele. E Deus dá um filho para ele, só que aí Abraão começou a amar mais o filho e começou a esquecer Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes, está escrito. E aí Deus começou a falar assim, pai, tu dá mais teu filho que eu? Ah, não, é eu em primeiro lugar. Irmão, Deus tem que ser em primeiro lugar. Em primeiro lugar Deus, segundo a família, e depois as demais coisas. Irmãos, Deus pede para ele, e Abraão estava ali na luta. Mas enquanto ele não entregou o que ele mais amava, que era o filho dele, para Deus, ele não recebeu. Aí, eu disse para vocês, se desprenda das coisas materiais.
Então, quando você abandonar, não é isso, não é na mente o plano. Renova a sua mente. Não fica pensando nisso e naquilo, não. Fica pensando assim, ó, Deus, eu vou entregar o meu Isaac nas tuas mãos, que é o que é mais importante para mim. Eu vou entregar para o Senhor. Às vezes é a nossa família, às vezes é a igreja, às vezes é o serviço, às vezes é a empresa, que é o nosso. Não, mas não pode ser abandonar, não me interprete errado. É você entregar, dizer, Deus, ó, está aqui, é do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quer. Ele ia matar, não ia, mas Deus não deixou. Quando você entrega o seu Isaac para Deus, aí você vai ver, pastor, as coisas vão melhorar. Vai, Deus vai abrir o céu e vai começar a te abençoar, porque foi ali que Deus fez a promessa. Ela já tinha feito, mas renovou a promessa. Disse: Abraão, você me deu o seu filho. Você sabe o que eu vou fazer, Abraão? Olha para o céu. Aí Abraão olhou: você pode contar as estrelas, Abraão? Ele disse: não, Senhor. Conta aí para tu ver. Aí ele falou: não consigo. Ele falou: então, assim será a sua descendência, porque tu me deu o que você mais amava, o teu melhor. E agora eu vou te dar. Não é só não, Abraão. Eu vou te dar. É uma multidão. Quanta areia da praia aí, Abraão? Como eu consigo, Senhor? É muita areia. Ele falou: assim será a sua descendência. Meu irmão, você quer ser abençoado? Quer sair daqui cheio da bênção? Dá o que você é o melhor. Qual que é o melhor, pastor? Não, dê o seu melhor para Deus e você vai embora. A partir de hoje, a tua história vai mudar. Deus vai mandar você tocar o céu e vai mandar as estrelas e vai te dar para você. Imagina que coisa maravilhosa. Pastor, não, que me abençoe é o meu patrão, que me abençoa é o meu irmão, é o meu pai, é o meu não, irmão. Quando Salomão, ele orou a Deus, e ele pediu a Deus, e Deus disse para ele: se não me pedisse sabedoria, não me pedisse riqueza, eu vou te dar riqueza. E a Bíblia diz que foi um dos homens mais ricos da terra naqueles dias, porque foi o Senhor que deu riqueza para ele. Agora eu vou trazer para Jesus para nós encerrar. Jesus morre, Jesus vem para morrer, ele passa o processo, ele foi levado até a cruz. Irmãos, você acha? Por isso que eu falo para vocês que o inferno existe. O inferno é lugar de sofrimento, o inferno é lugar de dor, é lugar de tristeza. Jesus disse para ele, seu Mateus, que o fogo arderá continuamente, não apagará. Não vai apagar, irmão, vai ser direto. E ele diz assim: que ele será lançado nas trevas, em que o fogo não se apaga, e haverá ranger de pranto e ranger de dentes. Vai ser traduzido, vai ser sofrimento e mais sofrimento. Irmãos, eu quero alertar você nessa noite. Jesus não morreu em vão, não, irmão. Pastor, mas isso é história, não é não, amado. Foi lá em Israel, o pastor Gessé esteve lá, nosso pastor e outros pastores que eu conheci, ele esteve lá, e ele disse que eu via, você vê na televisão hoje, os irmãos filmando e mostrando, quando ele chega no túmulo de Jesus, está lá escrito: ele não está mais aqui, mas Deus já o ressuscitou. Ele já ressuscitou, irmão. Ele foi apanhado, ó, ele apanhou o chicote, a cruz que ele carregou, e depois que ele tinha, irmão, levado assim, botado nas costas dele, todo ferida, colocado ele na cruz, não era uma madeirinha igual essa aqui não, era uma madeira cheia de felpa. Diz a história que quando Jesus ia trocar assim para descansar de uma perna para outra, assim, aquelas felpas entravam nas costas dele, e era um sofrimento terrível. A Bíblia diz que Deus virou as costas, está escrito, irmão, não é conversa não, Deus virou as costas para não ver o sofrimento do teu filho. E a Bíblia diz: o que Deus ia fazer por Jesus e não fez, também não fará por aquele que rejeita o filho dele. Irmão, se agarre com Jesus, Jesus está vivo. Ainda para não ser pecador, irmãos, a dor era pouca, ainda veio um soldado, enfiou a lança. Diz a Bíblia que atravessou do lado da outra. Pensa bem. E quando a lança enfiou a lança, o sangue escorreu, voou, e ele era cego, e abriu os olhos dele.
que o Senhor Jesus, com o sangue dele, abra os teus olhos hoje, para que você veja que o inferno existe e que o céu também é real, e ele vai vir buscar a sua igreja. E quando ele joga aquele sangue que ele olha, aí ele diz: esse verdadeiramente é filho de Deus. Irmãos, e depois que ele é ultrapassado, a coroa curando ele, o sangue, e ele pega, não vou mais à frente, mas ele pega as marcas, essas marcas ele vai carregar para toda a vida dele. Nós vai pagar, mas Jesus não, Jesus vai pagar, porque a Bíblia diz que quando ele voltou para Israel, o pessoal perguntava: que marcas são essas? Ele disse assim: eu fui ferido na casa dos meus amigos. E quando ele vai lá, irmãos, ele está lá, ele olha, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, é isso que Jesus ensina para nós. E que o Senhor Jesus pegue o sangue dele e passe na mente de vocês, e remove os pensamentos de vocês, e encha vocês com um pensamento novo, não pensamento de ficar brigando com o outro, não pensamento de odiar os irmãos, não, mas um pensamento de amar, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e não vai demorar. Irmão, vai ser um desespero as pessoas quando Jesus vir, que ficarem, irmãos, assim como nos dias de Noé. Vai chegar gente aqui procurando e não vai achar mais. Vai ter gente que vai implorar para nós fazer culto nas casas. Vai ter gente que vai implorar para nós ler um versículo da Bíblia. Ô Jesus, lê um versículo da Bíblia, não vai achar mais. Eu vou na casa do Marte, lê um versículo da Bíblia para mim, não vai achar mais. Eu vou na casa da sua mãe no Rio, eu vou na casa do Sandril, eu vou na casa, eu vou lá na água de Vitória. Chega lá, não tem mais. Vai ser um desespero. A Bíblia